a criação, Senhor, nós cantamos louvor, honra e glória ao Teu nome. Nós somos um contigo, Senhor, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Por isso nos regozijamos sempre na Tua presença, porque o Senhor é fôlego de vida para nós. O Senhor é fôlego de vida para nós. Nós vivemos e nos movemos no Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, graça, misericórdia, paciência. Obrigado por nos sustentar com as Tuas mãos. Obrigado por nos alimentar do Teu amor. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Todos podem sentar-se. Vivi, projeta para nós. Está lá no meio. É a mensagem número... Isso, é esse povo do Ministério do Som, Comunicação, é espetacular. Vamos repetir o tema deste ano? Vamos juntos? Põe em ordem a tua vida. Agora com convicção, né? Com convicção. Parece que é pesado, né? Põe em ordem a sua vida. Ai, que horror. Não. É para a sua vida ficar melhor, não é para a sua vida ficar pior. É para a sua vida melhorar, para você viver mais. E para você viver melhor, tá? Então vamos lá? Põe em ordem a tua vida. Parece uma bronca, né? Mas não é uma bronca. Não é uma bronca. É um incentivo. Deus quer nos dar abundância de vida. Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Vida qualquer nós já levamos sem Jesus. Sem Jesus, qualquer um leva uma vida qualquer. Mas com Jesus, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa tem que ser transformada. Porque há poder para transformar. Então você não precisa hoje ser crente e ter uma vida medíocre. Medíocre quer dizer na média. Ter uma vida medíocre na média que você vivia antes. Se hoje, como crente, em quem habita o Espírito Santo, você vive uma vida como você vivia antes, qual é a vantagem de ser crente? Nenhuma. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para transformar a água em vinho. Então, é para vivermos muito melhor hoje, muito melhor. Então, antes de ser uma bronca ou uma advertência, na verdade, é um incentivo para que a gente cresça, para que a gente amadureça e a gente viva mais, e a gente viva melhor. Esta é a quarta mensagem da série. Vamos ler o tema dela? Vamos lá? O poder de Deus e a ajuda da igreja para pôr em ordem a vida. O poder de Deus e a ajuda da igreja. Sem o poder de Deus, ninguém consegue pôr em ordem a vida. Você já tentou, não conseguiu. Você já tentou pagar suas contas, não conseguiu. Você já tentou emagrecer, não conseguiu. Você já tentou aprimorar-se nos estudos, não conseguiu. Você já tentou aprimorar-se no trabalho, não conseguiu. Faltou o poder de Deus. Mas são dois elementos, na verdade. O poder de Deus, que nos dá o poder para conseguir o que a gente não pode, sozinho. E a ajuda da igreja. Então temos ali um elemento divino do céu, que é o poder de Deus, e um elemento humano, que é a ajuda, o apoio da igreja.
Então, com esses dois elementos, um do céu e um da terra, um de Deus e um da comunidade de Deus, então nós vamos conseguir fazer o que não conseguimos fazer sozinho. Tá? Muito bem. A primeira coisa que eu quero destacar, eu só quero destacar essas duas coisas. A primeira coisa é a respeito do poder de Deus. A vontade humana não é suficiente para você pôr em ordem a sua vida. De vez em quando, conversando com uma ou outra pessoa, a gente costuma dizer assim: olha, eu tenho vontade de fazer isso. O que eu não tenho é força de vontade para fazer isso. Muitas vezes, por exemplo, com respeito a violão, antigamente, né? Você não toca violão? Não tem vontade? Sim, já tentei, né? Eu tenho vontade de tocar violão. O que eu não tenho é força de vontade para tocar violão. E tem tantas coisas na nossa vida que a gente tem vontade, mas não tem força de vontade. A vontade tem, mas falta a força. Então, para pôr a vida em ordem, não é suficiente a vontade humana. Falta uma força. E não é a força humana que falta, é a força, é o poder de Deus. Então, a vontade humana não é suficiente, precisamos do poder de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos lá? A vontade humana não é suficiente, precisa do poder de Deus. Não foi, Vivi. Foi, agora foi. Foi você que fez? Então tá, mas esse negócio não está... não grava essa parte não. Eu esqueci de colocar a pilha. Pronto. Não pode rir do pastor não. Pecado. Vamos ver se funciona agora. Viu só? Aí, funciona. Vamos ler Romanos capítulo 7, a partir do versículo 16. É muito interessante esse texto, que ele tem a resposta para uma indagação filosófica para o ser humano. Por que que eu sofro? Por que que eu sofro? E eu sei que você também sofre. Por que que nós sofremos tentando fazer o bem, tentando fazer o que é certo, tentando comer menos carne e mais verdura, comer menos pão e mais essas coisas todas? Por que que eu preciso tomar mais água e não consigo, mas a Coca-Cola, o 2 litros é pouco, né? 2 litros de água, Deus me livre, como é que eu vou tomar 2 litros de água num dia? Só que numa sentada no almoço você vai 2 litros de Coca-Cola, né? Então, nós sofremos, eu sofro, você sofre para fazer o que é certo, para fazer o bem, e a gente não consegue. Só a vontade humana não é suficiente. Por quê? Nós já explicamos nas mensagens passadas que quando Deus nos criou, Ele colocou sobre nós uma coroa de glória e de honra. Mas quando fomos enganados por Satanás, ele trocou, ele nos enganou e nós voluntariamente entregamos para ele a coroa de glória e honra, e ele nos deu uma coroa de espinho, de dor e de vergonha. E essa coroa de espinho, por ser de espinho, ela finca na nossa cabeça, ela enterra no nosso cérebro, e ela não sai mais. Você pode chacoalhar, você pode balançar, você pode virar de cabeça, e ela não sai, ela está enterrada na sua cabeça, ela foi fixada ali pelos espinhos. Então nós não conseguimos fazer o que é certo. A gente até sabe o que é certo, a gente até sabe o que nós devemos, mas a gente não tem o poder para fazer. Então aí o apóstolo Paulo, o grande, maravilhoso, estupendo apóstolo Paulo, também passava pela mesma crise, e ele expressa isso em Romanos capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 25. Vamos ler? Todos juntos, vamos lá? Ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa era a crise do apóstolo Paulo, essa é a minha crise, esta é a tua crise, é a crise de todos nós. Nós temos vontade de fazer o certo, mas nós não conseguimos fazer o certo. Veja ali no versículo 17, 18 e depois no versículo 20 e 21. 17 e 18 diz assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, ou seja, fazer o errado. Eu sei o que é certo, mas na hora eu acabo fazendo o errado. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu faço. E eu sei que eu devo fazer aquilo, mas eu não faço. O bem que eu devo fazer não consigo, e o mal que eu não devo fazer é esse que faço. E ali no 17 e 18 ele diz: é o pecado que habita em mim, o pecado mora dentro de mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum, bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas eu não tenho poder para executá-lo. Quando eu era pequeno eu assisti, quer dizer, não dei conta de assistir porque morri de medo e nunca assisti, mas teve um filme de ficção, Alien. Alguns devem lembrar, esse filme deve ser, sei lá, uns 30 anos. Alien. Numa estação espacial, um ser alienígena invadiu essa estação espacial e se alojava dentro do corpo dos astronautas. Era uma coisa terrível, eu não dei conta de assistir. Até hoje não assisti, recomendo você não assistir. Só basta você saber disso. Um ser alienígena invadia os corpos dos astronautas e dominava esses astronautas. E eles faziam o que não queriam. Eles se tornavam escravos, meio zumbis, e esse bicho ia comendo ele por dentro. Sabe onde é que foi inspirado isso? Tcharam! Romanos capítulo 7. Sem Jesus Cristo, o homem ele é habitado pelo pecado, e o pecado mora dentro do ser humano e vai comendo o ser humano por dentro, vai tirando a sua vida. Você pode imaginar que é uma super lombriga, uma lombriga alienígena, e vai comendo você por dentro e você vai fazendo o que não quer. E Paulo passou por essa crise também. E ali no versículo 20 e 21, ele continua falando isso: olha, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer o bem, eu quero, mas encontro a lei que o mal reside em mim. Então nós temos essa briga terrível. Então nós, de nós mesmos, nós não vamos conseguir pôr a vida em ordem.
E é por isso que eu quero frisar bem, você precisa buscar o poder de Deus, você precisa buscar o poder de Jesus, você precisa buscar o poder do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia chama de plenitude do Espírito Santo, clamar a Deus, pedir, gemer, para que o Espírito Santo te dê o poder para fazer aquilo que você não tem poder para fazer. Se você tentar enfrentar a vida, se você tentar enfrentar os obstáculos sozinhos, enfrentar a vida sozinho, bater no peito e falar, eu sou homem, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que dominar esse pecado, eu tenho que dominar esse vício, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você tem que clamar pelo Espírito Santo dentro de você. É o poder do Espírito Santo dentro de nós que vai conseguir isso. Olha o versículo 18, 19 e o versículo 22. 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Se você contar só com você e não com o Espírito Santo, você está perdido, eu estou perdido, nós estamos perdidos, vós estáis perdidos. Mas o querer o bem está em mim, o querer o bem está em mim, mas não o poder para efetuá-lo. E o 19 diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? E o versículo 22, o que diz? Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Interessante que esses 3 versículos diz que o homem, o ser humano, eu e você, nós até sabemos grosseiramente o que é certo, o que é errado, mas quase sempre, 99,36% das vezes, nós vamos optar pelo errado, por aquilo que nos faz mal, por aquilo que faz mal àqueles que estão ao nosso redor. Igual aquela música que diz, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Infelizmente, nós estamos contaminados. Por isso nós temos que gemer, pedir e clamar pelo Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo em nós que nos dará condições de vencer o pecado. Versículo 22 diz que racionalmente nós sabemos o que temos que fazer, mas na hora de fazer nós não conseguimos. Ou até conseguimos por pouco tempo. Quantos de nós, quantas vezes no final do ano, nós falamos, bom, ano novo, vida nova, vou emagrecer 10 quilos. E aí, na virada do ano, vou comer e beber tudo nessa noite, porque a partir de amanhã eu começo a minha dieta. E essa dieta vai durar até o dia 3. Dia 4 você já dá uma relaxada, e dia 5 você fala, não adianta mesmo, eu já desisti. E quantas coisas você fala, eu vou começar, quantos o ano passado, eu falei, vou ler a Bíblia toda. E aí o primeiro dia foi, o segundo dia foi, o terceiro dia foi, o quarto dia já ficou um pouquinho para trás, o quinto dia, e aí no sexto dia desistiu. Não há poder em nós para conseguir fazer essas coisas. Então eu vou descansar porque não tem mesmo. Não, você não pode descansar. Você tem que gemer, clamar, implorar o poder do Espírito Santo que já foi liberado. Já foi liberado. Quando Cristo morreu por nós na cruz, Ele já liberou todo o poder do Espírito Santo para que a gente vença todo tipo de desafio, todo tipo de pecado. Você não pode, agora como crente, você não pode, eu sou humano, todo mundo é humano, eu não consigo, como todo ser humano também não consegue. Você é para conseguir agora.
Você é para conseguir, porque você não é mais um ser humano normal, entre aspas. Você agora é um ser humano crente no Senhor Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo. Há poder, você tem que buscar esse poder. Não adianta agora no final do ano falar, eu não dei conta, você sabe, né? Eu não sei de nada. Eu sei que você tem o Espírito Santo, se você não conseguiu, porque você não buscou. Não se rendeu. Você tem o poder. Você tem o poder. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, porque agora nós temos a mente de Cristo. A mente agora é de Cristo. Os membros ainda não. Quer dizer, os membros ainda sofrem essa guerra, é o que diz lá. Nos meus membros, no meu corpo, há uma guerra contra a lei da minha nova mente. Isso me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O corpo ainda responde mais à chamada do pecado do que à chamada do Espírito. O Espírito Santo diz, dorme cedo, acorda cedo. Mas a carne diz, não, vou dormir tarde, acordar tarde. A carne, o corpo. O Espírito Santo diz, coma menos carne, coma mais verdura. E o seu corpo, não, eu quero mais carne e menos verdura. O Espírito Santo diz, toma menos água, aliás, ao contrário, toma mais água e menos refrigerante. E a sua carne diz, não, água não, vou morrer afogado, eu prefiro refrigerante. Aí a sua carne, para te enganar, troca refrigerante por suco de caixinha. Ai, Jesus, suco de caixinha. Sabe a diferença de suco de caixinha para refrigerante? Refrigerante tem gás. Essa é a diferença. Só. Não tem nada de mais saudável. Você quer um suco saudável? Levanta o bumbum do sofá, vai na feira, vai no... Como é que chama onde compra verdura? Verduraria. Onde compra verdura? Verduraria. Vai na verduraria e compra verduras. Compra frutas, bate no liquidificador. Aí sim, isso substitui refrigerante, tá? Uma caminhada até a verduraria, ir e voltar, vai num pé, volta no outro, e toma o refrigerante. Toma o suco. Toma o suco. É a minha carne pedindo refrigerante. É a minha carne. Misericórdia, Senhor. Está vendo? Até na hora de pregar, a carne quer sair para fora. É uma coisa terrível, né? Vamos mortificar isso. Versículo 23. O pecado nos faz o que no versículo 23? O que diz lá? O pecado nos faz prisioneiro. Prisioneiro da lei de Deus? Prisioneiro do quê? Prisioneiro da lei do pecado. Prisioneiro. Por isso que a sua vontade não consegue vencer, porque a sua vontade é prisioneira. A nossa vontade é prisioneira. E olha que interessante, João 8, 31 a 36, Jesus fala sobre essa liberdade. Jesus 8, não foi, Vivi, passa para mim. Jesus 8, versículo 31 a 36. Se lá não funcionar, funcionou. Vamos ler juntos? Lembra que a nossa vontade agora é prisioneira do pecado. Mas olha só. Vamos juntos? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, um instante. Permanecer firme na minha palavra. Permanecer, perseverar, persistir. Em quê? Na minha palavra. Mais conhecimento dá mais
intimidade com Deus. Está vendo porque você tem que terminar a sua leitura bíblica? Você que ficou para trás tem que terminar a sua leitura bíblica. E você que terminou tem que começar de novo. Você não pode parar, você não pode parar. Ah, isso era o ano passado. Não existe esse negócio de ano passado. A nossa vida é uma sucessão de dias. Continua. Vamos lá? Verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que interessante, discípulo de Jesus não é quem crê em Jesus e frequenta a igreja e dá dízimo e oferta e canta no coral Cordeirinhos de Jesus. Não. Discípulo de Jesus é quem permanece firme na palavra. 32, vamos lá? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que liberta? É a verdade? Não. O que liberta? É a verdade? O que liberta? Conhecer a verdade. Você lembra o que é conhecer? Quando Adão conheceu Eva, o que isso significa? Intimidade. Adão conheceu Eva, aí nasceu os filhinhos. Conhecer significa intimidade. Então, quando você tiver intimidade com a verdade, aí então você será livre. Não é só conhecer intelectualmente, é ter intimidade com a verdade. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. De novo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Entendeu? Entendeu? Sem isso, o pecado ainda reina na nossa vida. Mas com Jesus, permanecer firme na palavra de Jesus, libera para nós o poder para sermos livres do pecado. Livres do pecado. O pecado não vai mais mandar você fazer o que você sabe que não deve fazer. É muito importante que você entenda isso. Não existe desculpa para nós crentes. Não existe. Ah, eu não consegui porque não sei. Não existe desculpa. Você é crente em Jesus. O poder está liberado para você. O poder está liberado para você. Você tem que vencer. Por quê? Porque o poder está liberado. O poder para vencer o pecado está liberado. Versículo 24 e 25, voltando lá para Romanos 7. O homem não consegue de si mesmo libertar-se. Nós precisamos de Jesus. 24 e 25. Desgraçado homem que sou. Miserável homem que sou. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus Cristo que nos livrará do corpo desta morte. Percebe? Você precisa do poder. Você já tem Jesus. O poder está liberado. Você só precisa acionar esse poder do Espírito Santo. Você precisa da intimidade da palavra. Conhecer a verdade para ser livre, liberto pela verdade. Você tem poder para fazer o que tem que fazer. E poder para não fazer o que você não pode fazer. O diabo nunca vai desistir de nos tentar fazer o que não podemos ou não fazer o que devemos. Mas nós temos poder maior do que o diabo. Nós temos um poder maior do que o poder do diabo. É o poder do Espírito Santo que agora habita em nós.
Então, se você tem que fazer alguma coisa, você tem o poder para fazer. Você tem o poder para fazer. E se você não pode fazer alguma coisa, você tem o poder para não fazer aquilo. O Espírito Santo te libera esse poder. Então, o poder de Deus está à nossa disposição. Essa é a primeira coisa. Põe em ordem a sua vida. Ah, eu não consigo. Consegue. Consegue por quê? O poder de Deus está liberado na sua vida. Agora, a segunda coisa. Quando nós começamos a mensagem, nós falamos que o poder de Deus. E a segunda coisa era o quê? A ajuda da igreja. O apoio da igreja. Especialmente dos líderes. A igreja nos ajuda a pôr em ordem a nossa vida. Especialmente através dos líderes. Não só é a igreja toda, mas especialmente através dos líderes. Por exemplo, você sabe que Paulo era um homem muito sábio e muito religioso. Na geração dele não tinha ninguém que era maior e melhor do que ele em termos religiosos. Ele mesmo dá testemunho disso, e as escrituras, as pessoas ao redor dele testemunham a mesma coisa. Só que é interessante, mesmo sendo tão sábio, tão erudito, mesmo sendo tão religioso, a vida dele era uma bagunça só. A Bíblia diz que Paulo respirava dor, ódio e morte. A religiosidade de Paulo não servia de nada para ele. Ele respirava dor, ódio e morte. Por quê? Porque sem Jesus na vida de qualquer homem, na vida deste homem só haverá dor e morte. Então, para pôr a vida em ordem, Paulo precisou de duas coisas: render-se a Jesus e receber de Deus o poder, e precisou da ajuda da igreja para pôr em ordem a sua vida. Foi a igreja que disse para ele, foi a igreja que ensinou ele a pôr em ordem a sua vida. Olha que interessante. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ameaças de morte, respirava ameaças de morte. Levar homens e mulheres presos para Jerusalém. Era assim, sem Jesus, a religiosidade não serve de nada. E muitas pessoas que até já são crentes, só que têm uma vida religiosa, e a religião oprime. A religião não liberta, quem liberta é Jesus, a religião oprime. No caso ali, ameaças de morte. É tão interessante que na Bíblia Viva, a BV, Bíblia Viva, está traduzida assim, vamos ler o mesmo texto, vamos juntos. Mas Saulo, ameaçando por todos os lados e aflito para destruir todos os cristãos, foi ao supremo sacerdote de Jerusalém e pediu uma carta dirigida às sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os cristãos que encontrassem lá, tanto homens como mulheres, para que pudesse fazer todos eles acorrentados a Jerusalém. Ameaçando por todos os lados e aflito para destruir. Então, ameaças, aflição, destruição e prisão. Perseguição e prisão. Essa é a vida do religioso. Essa é a vida do religioso. Então, Paulo, para pôr em ordem a sua vida, precisou primeiro entregar a sua vida a Jesus. Aí recebeu do alto o poder do Espírito Santo para pôr a vida em ordem. Porque a religião não servia. A religião não servia.
E a segunda coisa que ele precisava era o quê? Ajuda da igreja. Olha que interessante, Atos 22:10 é o próprio Paulo falando. Atos 22:10 diz assim, vamos lá? Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Esse ordenado aqui não é só uma ordem, faça isso, faça aquilo, não é uma ordem. O verbo ali é tasso. Ordenar é tasso em grego, e significa o quê? Leia lá. Colocar em ordem, situar, colocar em uma determinada ordem, organizar, designar um lugar, apontar, ordenar, arrumar. Interessante, né? Saulo, você se converteu? Sim, Senhor, me converti, por isso estou chamando o Senhor de Senhor. Ótimo. Agora levanta e entra na cidade. Vai procurar tal crente em tal lugar. Ele é o representante da igreja ali. Você volta para casa e você vai ler a história, Atos capítulo 9. E aqui nesse capítulo 22. Levanta-te, entre em Damasco. Você vai procurar Simão Curtidor. Simão Curtidor? Isso, foi o que eu falei, Ananias. Você vai procurar Ananias, ele é membro da igreja lá. Ali, eles te dirão, eles quem? Quem que é esse eles? A igreja. Eles te dirão acerca do quê? Acerca do quê? De tudo o que te é ordenado fazer. Algumas coisas que você precisa fazer para ordenar tudo na sua vida. Suas emoções estão muito bagunçadas, Paulo. Você respira ódio, você respira dor, você respira morte. As suas emoções é uma bagunça. Bota em ordem. Coloca em ordem. Situa. Coloca em determinada ordem. Organiza. Arruma as suas emoções. Suas finanças. Sua família. Sua profissão. Seus estudos, sua saúde. Aí entra a igreja. É aí que entra a igreja. Por isso que não dá certo você ser cristão fora da igreja. Existe um movimento moderno de crentes, ou pensam que são crentes, que querem viver sem igreja. Para que igreja? Para quê? Para que eu tenho que sair de casa um dia de chuva? Para que eu tenho que sair de casa um dia quente? Para que eu tenho que sair de casa um dia frio? Por que eu tenho que sair de casa num dia de sol? Para reunir com um bando de crente. Por que eu não posso ficar em casa assistindo os cultos na televisão, os cultos na internet? Eu não preciso desta reunião, eu não preciso dessas amizades. Tem tanto crente falso e fajuta. Existe um movimento, diz, mas você precisa. Porque do céu Deus libera, através do Espírito Santo, o poder para pôr em ordem. Mas é a igreja que te ensina a pôr em ordem a sua vida. No Novo Testamento, se você ler de novo, porque você deve ter terminado de ler ali no final do ano passado, né? A hora que você começar de novo, você vai prestar mais atenção. Fica muito claro como Deus instrui os crentes, os seus filhos, de como pôr em ordem a sua vida através dos outros crentes, especialmente os líderes. Especialmente os líderes. Dá uma olhadinha em Hebreus 13, 7 e 17. É fácil lembrar porque é 7 e 17. Hebreus 13 está anotado. Não, está anotado, você pode ler lá. Você só anota para ler em casa. Hebreus 13, 7, Hebreus 13, 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Lembrem-se dos seus líderes,
que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé, obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deus usa a igreja para te ensinar a pôr ordem na sua vida. Especialmente os líderes. Não é só os líderes, não é. Porque esse poder está sobre a igreja toda. Mas especialmente sobre os líderes, na hora de você aprender a pôr em ordem. Os líderes não são perfeitos, não tem líder humano perfeito. Mas os líderes se esforçam muito para isso aqui, ó. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Nós, da liderança, especialmente, mas todo cristão precisa disso. A nossa vida tem que ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo. Nós nos esforçamos muito para que vocês possam aprender ainda mais como pôr a vida em ordem, tendo a nossa vida em ordem. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nos esforçamos muito para que vocês tenham um modelo e aprendam. Obedeçam seus líderes, submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Graças a Deus, a maioria nos dá alegria. A maioria nos dá alegria. Alguns são um peso. Precisa fazer um regime. Alguns são um peso. Porque teimoso, teimosa, queixo duro, pescoço duro, né? Precisa de uma conversão aí. Mas Deus quer te ensinar através da igreja. Não despreze a igreja, não deixe de frequentar a igreja. Muito importante, 2 Reis, capítulo 17, só anota para ler em casa. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 13. Vamos ler? O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Opa, como é que é isso, pastor? Vidente? Sim. Antigamente, você vai ler, antigamente os profetas em Israel eram chamados videntes, tá? Porque eles viam o futuro? Não, porque eles viam com clareza a vontade de Deus. É isso. Se você pegar a tradução mais moderna, não é evidente. Dizendo, vamos lá? Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Percebe? Você percebe a importância dessa intermediação da igreja, especialmente através da liderança. Especialmente. Duas coisas para pôr a vida em ordem. Você não vai conseguir se contar só com a sua vontade. Por quê? A vontade humana, ela é cativa do pecado. Mas precisamos contar com o poder de Deus que quebra a vontade humana e estabelece a vontade de Deus. E é o que nós vamos tratar domingo. A vontade de Deus na nossa vida. E a segunda coisa, a ajuda, o apoio da igreja para pôr em ordem a vida. O outro texto
2 Crônicas 20:20. Vamos ler juntos? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafé em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. O que é preciso para prosperar ali? Crer nos profetas. Por quê? Os profetas receberam de Deus e estão transmitindo. É a igreja ministrando. E olha que interessante, o verbo crer ali, creia nos profetas e prosperareis. Quer prosperar? Quero. Então, creia nos profetas. O verbo crer é o verbo amã, que significa, vamos lá? Apoiar, confirmar, ser fiel, permanecer firme, confiar, ter certeza, acreditar, crer. É isso que significa crer nos profetas. Vamos colocar cada verbo no seu lugar, vamos lá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Apoiem seus profetas e prosperareis. Confirmem seus profetas e prosperareis. Sejam fiéis aos seus profetas e prosperareis. Permaneçam firmes com seus profetas e prosperareis. Confiem em seus profetas e prosperareis. Tenha certeza. É muito interessante isso. Quando você duvida do que é dito, é ensinado no púlpito, você fracassa nos seus projetos. Porque aqui nós não damos opiniões pessoais. Nós recebemos de Deus e transmitimos. Quando você duvida, você não me deixa chateado, nem nenhum pregador. Você deixa Deus. E se Deus está mandando você fazer isso ou aquilo, te dando uma orientação, e você não crê, onde você acha que vai parar seu burro? Você vai dar com os burros na água, e a vaca vai pro brejo. Os burros na água e a vaca no brejo, ou seja, os dois no mesmo lugar, ou seja, em lugar nenhum. Tenha certeza, acredite, creia, não duvida. Por isso é tão importante você prestar atenção nas mensagens. Por isso é tão importante você anotar as mensagens, do jeito que vocês estão anotando aí, direitinho. Por isso é importante você chegar em casa e reler. Por isso é importante você chegar em casa e baixar de novo a mensagem que estará lá no site, está no YouTube agora, né, Gabriel? É importante. Essa é uma mensagem do pastor Maurício, essa é uma mensagem do pastor Ivani, essa é uma mensagem do pastor Marcelo. Não. Todas elas são uma mensagem de Deus para a sua vida. Entendeu? Duas coisas. O poder de Deus está liberado na sua vida através do Espírito Santo, para você pôr em ordem a sua vida. Segunda coisa, Deus ministra, ensina através da igreja. Para encerrar, só um exemplo. Cadê a Lúcia? Ela não está aqui, né? Ótimo, vou poder falar o que eu quiser agora. Lúcia, vou falar bem claro, tá? Vai ficar gravado aí, e depois ela vem tomar satisfação comigo se quiser. Nós visitamos Lúcia, eu e Ivanir ontem. O Jean estava. Pois você sumiu, né, Jean? Quando a gente vai embora, o que a gente fala? Tchau, isso. Aí a Lúcia estava conversando com a gente, falando: pastora, esse foi o primeiro ano na nossa vida que o 13º a gente fez o que quis. Falei: mas como assim? Nós terminamos o ano sem nenhuma dívida, sem nenhuma conta para pagar.
A gente pegou o 13º e pudemos fazer o que queria com o 13º. E fizemos isso. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ainda sobrou. Fizemos o que queríamos e ainda sobrou. Eu não sei quanto é que eles ganham. Não me interessa também. Só sei que isso, primeiro ano da minha vida, da nossa vida, que o 13º não foi para pagar conta, não foi para pagar dívidas. Sobrou para fazer o que queria. Nós colocamos em prática o que aprendemos no curso Amor e Lucro. Nós colocamos em prática aquilo que aprendemos na igreja. Você lembra do curso Amor e Lucro? É isso aí. O curso Amor e Lucro. Botamos em prática o que aprendemos lá. Botamos em prática aquilo que a igreja está ensinando. Conseguimos levar o ano arrumando. Isso o ano passado. Eles já foram colocando a vida financeira em ordem o ano passado. E chegaram dezembro com o 13º livre para fazer o que quiser. Legal, né? Muito legal. O que é isso? Deus do céu liberou, através do Espírito Santo, o poder para pôr em ordem. E segunda coisa, através da igreja, Deus orientou, Deus falou, Deus ensinou, Deus guiou, Deus... Sim, ela disse assim, foi o que o pastor ensinou. Lembra do curso? Botamos em prática. É isso aí. Entendeu? É para cada um de nós pôr a vida em ordem nesse ano. Não é bronca. É um incentivo. É. Não vi a crise. A Ivani está bem empolgada, né? A Ivani... Não, você já vai orar. Sobe aqui que você já vai orar. Não, amor, você é meu amor. Sobe aqui, você vai orar. E ela diz, não vi crise esse final de ano. É interessante. É interessante isso. Muito interessante. Que bênção, né? Vamos colocar em pé, vamos orar? Ivani, vem cá, vamos orar. Ok. Está mostrando o relógio aqui para mim, tá? Então, queridos, mais que bênção, né? Que palavra poderosa. Fiquei assim apaixonada, porque Deus está... Quando nós vimos essa palavra aí, de pôr em ordem, a gente ficou meio assustada. E também no domingo, quando fala, abre mão dos seus sonhos, dá um sustão, né? E a gente fica assim, o que é isso, abrir mão? Então, de verdade, Deus não está querendo matar a sua criatividade, nem tirar de você o poder de governo, de reino. A sua condição de ver as coisas e realizar. Mas Ele está te dando um poder que não permite você errar. Que livra você, dá livramento, né, dos erros. Então nós queremos orar com você agora. E eu hoje vou chamar você aqui na frente, na beira do altar. Porque nós entendemos que esse é um decreto de Deus. É uma palavra profética que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Né? Eu preciso dizer aqui que quando eu estava aqui orando, e Deus, enquanto a gente estava na intercessão, Deus falava, você profetiza sobre a vida das pessoas. Profetiza, diga que elas vão prosperar. E elas vão prosperar. E eu fiquei pensando, Deus, tem uma família que precisa estar aqui. E quando demorou um pouco, uma família que não veio na quarta-feira, entrou a família, Marcela e Lucileia. E aí Deus, então eu estou entendendo que Deus é poderoso para fazer a sua obra e nos dá sinais, né, daquilo que o Senhor tem feito. Porque eles trabalham, né, agora estão de férias e entraram aqui para receber do Senhor. Então receba esta palavra na vida de vocês, não é só para vocês, é para a igreja, né, mas às vezes Deus traz alguém especificamente, porque naquela hora está derramando uma unção, um poder determinado dos céus e você tem que estar naquele lugar para receber. Tá? Então, a Lucy já recebeu, é o testemunho de vida dela, mas várias famílias que nós estamos visitando estão dizendo, a palavra profética foi liberada do altar por esse pastor de vocês, dizendo, a crise não nos alcança, porque os céus não estão em crise, amém? Então não importa o que aconteça, eu quero chamar você,
que você venha aqui na frente. Você que concorda e quer receber essa palavra, você vem aqui. Nós vamos ficar um pouquinho juntinhos, mas hoje tem menos pessoas. O espaço aqui é suficiente. Se não der, você pode subir um pouquinho ali, né? E vai chegando aqui, porque o Senhor quer derramar sobre você esta unção completa, selar, de verdade já está derramada, já está determinada. Quem falou aqui foi um profeta, o espírito profético está neste lugar, há um espírito de profecia liberado aqui, há um espírito de unção, de poder, de autoridade, que entrou por essas portas junto conosco, naquele dia que nós consagramos este lugar ao Senhor, e hoje você está apropriando, queridos, deste novo tempo de graça. Nós passamos distante da crise. Há pessoas aqui que realmente não acreditam que podem prosperar. Quando eu falo prosperar, não é só prosperar de dinheiro. É prosperar em ordenar a sua vida, em pôr a sua vida em ordem, tá? Então, é nesse sentido. Então, quando nós colocamos as coisas em ordem, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então nós vamos orar agora. E você vai orar comigo. Você repetir, porque nós precisamos declarar no mundo espiritual, tá bom? Você vai dizer: Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, o Deus da provisão, eu recebo hoje esta tua palavra na minha vida. Eu vim aqui como igreja, como corpo de Cristo. Eu sou um espírito vivente. Eu estou vivificado com Cristo. E tenho autoridade e poder para viver acima do pecado. Porque este poder foi liberado sobre mim de graça, pela graça. Não há nada que eu possa fazer para que custe a mim e que eu venha receber esse poder, mas só a disponibilidade e a aceitação em me apropriar dessa liberação dos céus. Então agora, Senhor, eu recebo esta graça. Eu não mereço, mas o Senhor me deu. E eu tenho a alegria de me relacionar com a verdade, ter intimidade com a verdade. E ela me libertou. Eu sou liberto. Eu sou salvo. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu tenho autoridade. E as minhas mãos e o meu coração estão limpos e puros para diante de Ti, Senhor, me apresentar agora, pois sou perdoado de todos os meus pecados. E eu recebo a Tua palavra e declaro ao inferno e aqui diante da Igreja de Cristo, das autoridades espirituais, que eu creio na palavra profética. Eu creio na palavra bíblica. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática na minha vida. E eu aceito a direção do corpo de Cristo e das autoridades que o Senhor me concedeu. Senhor Jesus, eu sou grata pelo que o Senhor fez na cruz por mim. E eu saio daqui revestido de poder e autoridade para reinar contigo. E eu autorizo agora, no teu nome, Jesus, que o Espírito Santo na minha vida ponha em ordem todas as áreas da minha vida
que estão em desordem. Eu reino com Cristo. Estou assentado hoje mesmo nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Vivo acima do pecado. Renuncio ao diabo e às suas hostes. E vivo soberanamente a palavra do Senhor. Eu sou a igreja de Cristo, propriedade particular do Deus vivo. Sou nação santa e povo escolhido. O próprio Deus, como um pai, me atraiu com laços de amor. E eu reafirmo a minha aliança em Cristo Jesus. E como filho e herdeiro, vivo pela graça, trabalho pela graça e abro o meu coração para pôr a minha vida em ordem. Com a tua ajuda, Senhor, eu te glorifico, te louvo, te agradeço e sei que como filho eu posso deleitar-me no colo do meu Pai. Obrigada, Senhor, por experimento a intimidade contigo pela tua palavra. Em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, que é o selo desta vida e da palavra de Cristo em mim, eu o glorifico e o louvo agora, em nome de Jesus. Querido Jesus, nós louvamos o teu nome, nós recebemos as tuas bênçãos, nós entendemos.